Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, aqui, o contexto do evangelho de hoje é o seguinte: Jesus está conversando com os fariseus, está discutindo a respeito da fé com os fariseus, e estes já decidiram no seu coração que vão matar Jesus. Esta observação é interessante porque nos mostra que os fariseus não estão dispostos a se converter. Eles já decidiram no seu coração que vão matar Jesus. Eles estão apenas procurando encontrar uma justificativa, algo que acalme, que justifique a sua atitude, que não lhes acuse a consciência, para que eles possam prender e matar Jesus. De modo que eles estão totalmente fechados a tudo aquilo que Jesus disser. Quando uma pessoa se encontra assim, por mais clara que seja a verdade ensinada, ela não vê. Não porque a verdade não seja compreensível, mas porque elas não querem aceitar aquela verdade. Pois bem, então está ali Jesus falando que porque eles não creem, eles morrerão, porque eles não creem que Jesus é o enviado. Diz aqui, versículo 21, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Versículo 23, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que vós morrereis nos vossos pecados. Pela segunda vez, crê em Deus Pai, vós morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou filho de Deus, que eu sou o Messias enviado, que eu sou verdadeiro, que eu falo a verdade, porque se não acreditais que eu sou, ele diz então pela terceira vez, morrereis nos vossos pecados. Então, eles perguntam, como que eles já não soubessem, mas quem tu és? Jesus está dizendo, eu sou. E eles compreendem muito bem essa afirmação. E Jesus diz, o que eu vos digo desde o começo, aquilo que eu tenho dito desde o começo. Quer dizer, Jesus com essa afirmação, ele está deixando clara a má intenção dele. Isto é, vocês querem que eu repita mais uma vez? Eu vos tenho dito desde o começo. Mas eles têm se fechado. E Jesus então, mais uma vez, ele fala, só que ele fala agora de uma outra maneira. Versículo 28. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Isto é, na cruz, Jesus será, digamos, o último gesto de misericórdia para que eles creiam que Jesus é o Filho de Deus. É até uma das afirmações, a afirmação de um daqueles que contemplam Jesus. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Um daqueles que observam Jesus crucificado. Muito bem, meus irmãos, o que é que isso tem a nos ensinar? Esta palavra de nosso Senhor, ela não foi dirigida apenas para os fariseus ou para aqueles do seu tempo, mas ela é dirigida para cada um de nós. Quando o Filho do Homem for elevado, quando o Filho do Homem for crucificado, vós sabereis que eu sou. Nós precisamos crer em Jesus crucificado. E meus irmãos, parece uma frase de impacto, parece uma frase que não nos diz muita coisa, ou parece uma frase fácil de ser aplicada na própria vida. Sim, padre, você pode dizer, eu creio em Jesus crucificado.
Eu creio em Jesus. Repito, de uma outra maneira, quem não se rende a Jesus crucificado e nele crê, não pode ser salvo. A palavra aqui utilizada, ela é escolhida. Quem não se rende. Por quê? Porque aceitar, crer em Jesus crucificado, não é apenas um ato do intelecto, mas é um rendimento livre, sim, mas é um rendimento da própria vontade, porque existe uma resistência em todos nós, em crer em Jesus crucificado. Mas a cruz, meus irmãos, não é apenas um adereço, não é apenas um adereço na fé cristã, mas é o centro do cristianismo. Não é apenas uma realidade simbólica que nos acompanha no nosso dia a dia. Por exemplo, é o primeiro gesto que o sacerdote faz sobre uma criança quando lhe é apresentada antes do seu batismo. É o gesto com o qual se inicia toda a celebração litúrgica. É o gesto debaixo do qual recebemos o perdão dos nossos pecados. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o gesto que nós fazemos sobre nós mesmos quando acordamos. É o gesto que nós fazemos sobre nós mesmos quando nós dormimos. É o gesto que nós fazemos em sinal de respeito e de adoração quando passamos diante de uma igreja, adorando Jesus presente na Eucaristia. É o gesto que o sacerdote faz sobre o moribundo, quando ele ali está morrendo e partindo para a casa do Pai. É o gesto que o sacerdote faz sobre o cadáver estirado no caixão, sobre aquele corpo que um dia foi portador da alma, que foi redimida por Cristo, do corpo redimido por Cristo. Quer dizer, é uma realidade que nos acompanha, mas repito, não é apenas uma realidade simbólica, mas é uma realidade que eu preciso tomar sobre mim. Eu preciso dar um passo a mais, isto é, aceitar que a minha própria vida, aqui vem o centro então desta homilia de hoje, eu preciso aceitar que a minha própria vida seja marcada pela cruz. Que na minha própria vida Jesus crucificado esteja presente e eu esteja crucificado em Jesus. Nós ouvimos no Evangelho de domingo: quem quiser me seguir, quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará aquele que me segue. Quem quiser me servir, siga-me. E Jesus estava falando ali, naquele evangelho, exatamente sobre a respeito da crucifixão. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Então, quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará aquele que me serve. E em Mateus capítulo 10, versículo 38, nós iremos encontrar várias passagens. Eu só selecionei essas duas. A primeira em João capítulo 12, versículo 26, e a segunda em Mateus capítulo 10, versículo 38, quando Nosso Senhor diz, que frase: quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Vocês percebem, meus santos, que a cruz, ela é central na nossa vida, que nós precisamos nos render à cruz de Cristo, que nós precisamos aceitar a cruz de Cristo na nossa vida, que nós não podemos nos tornar inimigos da cruz, como foi o caso aqui dos judeus, dos hebreus, na primeira leitura de hoje.
Diz que naqueles dias os filhos de Israel partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos aqui neste deserto? Não há pão, falta água e já estamos com nojo deste alimento miserável. Isto é, quando a cruz se apresentou para este povo, nas suas dificuldades cotidianas, estava faltando comida, faltava conforto, eles estavam enjoados, quer dizer, faltava a comida que eles queriam. Eles tinham que comer, eles não tinham o que queriam. Eles tinham o maná, que eles chamaram de alimento miserável. Eles queriam o pão, à maneira dos egípcios talvez. Eles queriam um alimento diferente. Eles queriam o conforto. Eles estavam cansados, eles estavam com raiva e eles maldisseram a Deus. Meus irmãos, nós não somos diferentes deste povo. E nós precisamos reconhecer isso para suplicar a misericórdia a nosso Senhor e para que nós tomemos uma atitude diferente. Porque se você não reconhece que você é mau, miserável, pecador, doente, como é que você suplicará o remédio? Se você não reconhece que o seu coração é inimigo da cruz, isto é, quando a cruz se apresenta na sua vida, você vira as costas para Deus. Quando a cruz cotidiana, a cruz pequenininha, porque às vezes nós ficamos esperando um grande sofrimento, uma grande tribulação, uma grande perseguição para que professemos a fé. E aí sim, quando me colocarem numa grande dificuldade, eu não renunciarei a Jesus. Isso muitas vezes, mas muitas vezes, é tentação do diabo, porque você fica pensando numa grande provação que não existe e vai deixando de lado, abandonando o Senhor nas pequenas provações que acontecem na sua vida. Sua vontade que é contrariada, uma pequena humilhação, não é que ninguém cuspiu na sua cara, não é que ninguém bateu na sua cara, pá! Não, uma pequena humilhação, alguém que não deu a você o valor devido e você se sentiu preterido, isto é, não preferido, e aquilo o incomodou. Um pequeno descaso da sua vontade, você demonstrou que queria, você está em casa e você demonstrou ao seu marido que queria assistir aquele programa e ele mudou de canal. Ou, hoje em dia, televisão já não é tão como antigamente, né? Então você queria usar o computador e ele ficou lá, mexendo no computador e não saiu para que você usasse e você ficou irritado, você ficou irritada, você queria conversar e ele não se importou. Você demonstrou que queria algo e a sua esposa fez pouco caso daquilo. Você não se sentiu amado, não se sentiu amada, e isso faz com que você fique revoltado porque você não aceita a humilhação, a contrariedade, ser posto de lado, porque você tem a sua vida em muita conta. Você não sabe se desprezar a si mesmo, você não sabe se colocar em segundo lugar, você não aceita a cruz na sua vida. Entende, meus santos? O que significa aproveitar as pequenas cruzes que nos são apresentadas para que nós nos configuremos a Cristo, para que nós nos unamos a Ele, porque qual é o lugar privilegiado que Cristo está neste mundo? Na cruz. É claro que nós encontramos Cristo nos momentos de alegria, é claro que nós encontramos Cristo no irmão,
É claro que nós encontramos Cristo no momento de oração, sim, mas o lugar teológico, é assim que se fala em teologia, o lugar teológico é o lugar do encontro com Deus. O lugar privilegiado do nosso encontro com Deus é o sofrimento vivido com Deus e por Deus, e por causa de Deus. O sofrimento vivido com Deus, por Deus e às vezes por causa de Deus. Se nós não tivermos isso muito presente na nossa vida, nós não teremos fé em Jesus crucificado. Nós morreremos nos nossos pecados, como o nosso Senhor aqui falou a respeito dos fariseus. Nós iremos abandonar o Senhor, como fizeram os hebreus no Egito. Nós não estaremos com nosso Senhor, porque quando o Filho do Homem for levantado, eu atrairei todos a mim. E quem quiser me seguir, quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, estarão aqueles que me seguem. Meus irmãos, mas aqui é que está o maravilhoso. Quem não tem fé e em todo o coração crente, existe um incréu, um ateu. Então nos nossos corações a incredulidade também está presente. Para quem não crê, isto que eu estou dizendo é a realidade mais repulsiva que se possa dizer. Se você ouvir esta palavra com ouvidos carnais apenas, a mensagem de Cristo não terá sabedoria, será loucura. Por quê? Porque estamos ouvindo a palavra de Deus como pagãos. Mas se nós ouvirmos a partir da fé, iluminados pela fé, suplicando a Deus a graça de ouvirmos como crentes, como fiéis, como quem crê, como católicos de verdade, nós veremos que existe sabedoria, porque o católico sabe que a cruz não é a última palavra de Deus. A cruz é o caminho de salvação passa pela cruz e Jesus nunca negou isso. O caminho do discipulado passa pela cruz e Jesus isso falou várias vezes, mas não é o fim. Quem crê e se une ao crucificado está preparado para crer e se unir a Jesus glorificado. A fé cristã, a fé católica não termina na sexta-feira santa. A fé cristã, a fé católica, ela termina no sábado santo, na manhã, na vigília, né? Se nós falarmos aqui da liturgia, na vigília de Páscoa, no dia da ressurreição. A fé cristã não termina na morte, mas ela passa pela morte. E se nós não quisermos aceitar esta realidade, nós morreremos nos nossos pecados. Peçamos a nosso Senhor que nos conceda esta graça da docilidade, para que nós não nos tornemos inimigos da cruz. Peçamos a São José, cuja solenidade ontem celebramos e durante esta semana ainda teremos tão forte a sua presença e a sua lembrança, que assim como ele foi dócil em aceitar a vontade de Deus na sua vida, quando a cruz se manifestou, no fato de a Virgem Maria ter aparecido grávida, e aquilo lhe perturbou o coração, mas a docilidade era tão grande no seu coração, que ele estava preparado para aceitar aquela palavra de Deus, e ele acreditou e tomou Maria como sua esposa. Mas se ele estivesse com o coração fechado, falanges angélicas poderiam aparecer a ele, e ele não aceitaria a vontade de Deus. Quando o coração está fechado, não adianta. Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos anjos, falava para os fariseus e eles não aceitavam. Então não pensem vocês que é simplesmente fácil. Precisamos ter o coração
dócil, o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Peçamos a Nossa Senhora, que sempre foi sim a vontade de Deus, mesmo quando não a compreendia, e a aguardava no seu coração, para que nós também, aqueles que creem em Jesus crucificado, aqueles que até muitos carregamos uma cruz no nosso peito, para significar que nós cremos em Jesus crucificado, para que amemos a cruz de Cristo na nossa vida e, por graça de Deus, não morramos nos nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.